Cara, eu tava aqui de boa pesquisando algum tema interessante de vídeo pra trazer pro canal, até que veio uma ideia na minha cabeça. E se revisar alguns jogos clássicos ou até jogos obscuros que poucas pessoas conhecem? Será que dá bom? Bom, isso que nós vamos descobrir. Então sejam bem-vindos ao mais novo quadro, Revivendo Clássicos, estreando com ele, um clássico da Rockstar Games. Se você disse GTA San Andreas, bom palpite, mas não. E sim o famoso GTA de escola, Bully. Jimmy, please say something. Refreshing, ain't it? Enjoy your stay. You're trash, you know it. Was that yours? Vamos começar nossa análise pela história. O jogo começa com Jimmy deitado no carro, discutindo com a sua mãe e com seu padrasto. A mãe de Jimmy quer colocá-lo no internato, enquanto ela vai passar uma longa lua de mel com seu quinto marido. E ela escolheu a Birth Academy, a escola mais louca de todo o país. Claro, por ser a única que aceitou o Jimmy. Continuando a discussão, eles chegam até Bullworth. A mãe de Jimmy deixa ele na frente da escola, onde ele é recebido pela secretária. Então ela diz pra Jimmy falar com o diretor. O doutor diz que Jimmy é um rapaz muito mau, o pior que ele já recebeu em sua escola até agora. E ele cita algumas coisas que Jimmy fez em outros internatos, como: vou mandar você lá pro Rio de Janeiro, tá ligado? Ah, tá de sacanagem. Tô de sacanagem não, menor. Pra poder mesmo, quero treinar vocês, os menorzinhos, tá ligado? Vou treinar todos os menores aqui da escola, botar você no avião, jogar você do avião e vocês matar geral lá no Rio de Janeiro. Pô, isso aí eu não quero não. Que não quer o quê, mané? Vai ser igualzinho, mané. É só da capa, porra. Tu não sabe da capa, caralho? Tu não dá os triple kill lá, os quadra kill? É igualzinho, menor. Só que se tu morre de verdade. Logo depois dessa conversa, a secretária manda Jimmy vestir o uniforme da escola. Quando Jimmy chega ao dormitório masculino, começa uma luta, que na verdade é um pequeno tutorial do jogo. Quando você tiver acabado de meter o cacete no cara que te atacou, vai chegar o Hattrick, o professor de matemática corrupto da escola, fazendo você parar com a luta. Entrando no dormitório, Jimmy conhece Gary, um moleque muito inteligente que por vezes se mostra um pouco psicopata e que pretende dominar a escola e as outras facções. Chegando ao seu quarto, Gary te apresenta Peter. Depois de um tempo, Gary trai Jimmy porque acha que Jimmy quer dominar a escola no lugar dele e inventa algumas mentiras para todos os chefes de facções, começando por Russell, o chefe dos bullies. Gary fala para Russell que Jimmy xingou sua mãe e alguns animais de sua fazenda. Depois disso, Gary continua a mentir para os chefes de facções e por causa disso, Jimmy continua se dando mal, perdendo respeito com as facções e se metendo em brigas. No último capítulo, Jimmy tem que lidar com uma facção não muito conhecida pelo pessoal de Bullworth, os Townies, porque eles não estudam lá. Então Gary, além de sabotar o que Jimmy tinha feito para restaurar a paz e a ordem na escola e fazê-lo com que fosse expulso, convence os alunos da Bullworth a iniciar uma guerra escolar, eliminando os mais fracos, sendo assim conseguindo dominar a escola e criar sua própria facção. E nisso, Jimmy e Russell já são amigos, e quando eles entram na escola, pegam o estilingue do Jimmy, e eles ficam sozinhos lutando. Após isso, Jimmy e Gary começam a brigar, e ele sai correndo atrás do Gary até o topo da escola, e eles iniciam uma briga em cima de um piso de vidro, que se quebra e cai na sala do diretor. menor? Eu dei o meu butico pra tu, menor, e tu contou pra todo mundo, meu nobre. Tu me traiu, tu contou pra Julinho, tu contou pro Javinho, tu contou pra... Não contei não, menor, como foi? Tu gostou? E quer que eu te mostre o print? Eu achei que nós era amigos de FIFA. Tu, porra, qual é, menor? Tô boladão contigo já, na moral. Pra poder mesmo, menor. Como então comer, me foda-se. Menor, por que você falou? Tu podia estar me comendo no escurinho e... Qual é, menor? A culpa é tua, menor. A culpa é tua. Agora eu vou virar hétero só por culpa tua. Eu parei de jogar LOL. Qual é? Ah, não. LOL não, menor. Tu é meu duo. Eu vou parar assim, menor. Me larga, menor. Me larga, menor. Vem cá, menor. O diretor ouve o que os dois falam e diz a Gary que ele foi expulso. Depois disso, o diretor pergunta o que Jimmy quer e ele responde que quer ajudar uns amigos, fazendo com que Zoe volte à sua escola e Pete seja o chefe dos monitores. Por fim, Jimmy pergunta ao diretor sobre a carta de expulsão. Percebendo o grande erro em expulsar o Jimmy e escutar o Gary, o diretor revoga a expulsão de Jimmy. Terminando assim essa história incrível. Agora, editor, bora pro próximo tópico. Agora vamos falar sobre a jogabilidade. Ao longo da história, Jimmy sobe a hierarquia de grupos escolares estereotipados, que incluem os valentões, os nerds, os preppers, os greasers
E os atletas? E eu vou falar deles mais pra frente. Voltando, os jogadores podem completar missões em cenários lineares, com objetivos definidos para progredir a história. As missões recompensam o jogador com dinheiro, itens novos e aumentam ou diminuem o respeito de certos grupos. Se um grupo tem um certo respeito por Jimmy, eles agirão de forma amigável com ele. Mas se o desprezarem, eles vão pra cima sem pensar duas vezes. Fora das missões, o jogador pode vagar livremente no mundo aberto do jogo, como o próprio internato de Bullworth e o resto da cidade, e tem a capacidade de completar missões secundárias opcionais. O jogador pode usar ataques corpo a corpo e armas não letais para efetuar os inimigos. As armas disponíveis incluem estilingues, sacos de bolinhas de gude, bombas de fedor, bombinhas, tacos de beisebol, tábuas de madeira e armas de batata. Jimmy pode correr, pular, nadar e usar veículos pequenos como skates, patinetes, bicicletas e karts para navegar pelo mundo do jogo. Apesar de Jimmy não poder dirigir carros, o jogador pode agarrar a traseira de um em movimento enquanto está em um skate. Paradas de ônibus localizadas em vários locais ao redor da cidade permite que o jogador viaje rapidamente de volta a Bullworth. Caso o jogador sofra dano, sua saúde pode ser totalmente regenerada usando vários meios, como beber refrigerante, que podem ser obtidos em máquinas de vendas automáticas, ou beijar certos NPCs após interagir com eles. Gostinho de bacon. Quando a saúde está totalmente esgotada, o jogo para e Jimmy reaparece no centro médico mais próximo. Se o jogador violar algumas normas do jogo, um medidor no canto superior direito é letterade, que poderá ser detido pelas figuras de autoridade. Praticamente todos os NPCs adultos, como os monitores, diretores e professores da escola, e policiais, que são capazes de agarrar e imobilizar o Jimmy. Jimmy pode escapar ou ser instantaneamente imobilizado, dependendo do grau da violação. Quando o jogador é imobilizado, ele reaparece na delegacia mais próxima, ou no escritório do diretor da escola, e todos os seus itens, com algumas exceções, serão confiscados. Figuras de autoridade também podem mobilizar outros alunos, caso causem problemas. Quando não está realizando missões, Jimmy também pode participar de aulas, apresentadas como minijogos. Cada aula tem 5 classes, que vai aumentando a dificuldade, e passar em todas as 5 resulta na aprovação de Jimmy na determinada aula. As classes recompensam o jogador com itens novos de vestuário ou habilidades. Por exemplo, a aula de inglês permite que o jogador peça desculpas a figuras de autoridade. A de química permite que os jogadores criem suas próprias armas arremessáveis. A de geografia destaca itens colecionáveis especiais no mapa do jogo. E a de ginásio desbloqueia novos movimentos de luta. Não comparecer às aulas quando estão disponíveis é considerado uma violação das normas, a menos que tenham sido concluídas anteriormente, caso em que as torna opcionais. O modo multijogador do jogo, exclusivo da versão Scholarship Edition para Xbox 360 e Wii, e Anniversary Edition, permite que os dois jogadores compitam para obter a maior pontuação nos mesmos minijogos aplicados nas aulas. Um jogador controla Jimmy e o outro controla o Gary. Ufa, cara, impressionante, tudo isso funciona perfeitamente no PS2. Agora partiu falar das facções do game. Editor, é com você. Em Bully, você pode se deparar com várias facções de alunos espalhados pelo mapa do game, começando com eles, os Bullies. Suas características são causar problemas, se divertem principalmente com os novatos, vagam por toda a escola e seu líder Russell, que vimos anteriormente, que foi reprovado vários anos seguidos, e ganhou respeito pela sua constituição física. Os Bullies são os mais manipuláveis pela lábia do que pela agressão. Os Bullies são os primeiros inimigos que Jimmy encontra ao chegar em Bullworth. Depois de Jimmy derrotar Martin Wade em uma luta, ele se torna o principal alvo deles. A próxima facção da nossa lista são os Nerds. A característica deles é que eles vivem estudando, sempre tiram nota A e tentam evitar o confronto com seus rivais. Apesar de serem medrosos, às vezes partem para a luta quando a situação pede, mas só quando tem alguma chance. Usam armas como bombas de gás, fogos de artifício e até uma arma de chiclete que fabricaram. Quando precisam de um favor, eles pagam pela proteção de alguém. Seu líder está na constante luta para a presidência da classe. Os nerds são possivelmente os mais odiados da escola e estão na parte inferior da hierarquia social do campus. E eles são os inimigos dos bullies e dos jocks, e são atormentados e espancados constantemente por eles. Agora partimos para os Greasers. Suas características é que eles são os caras da moda e que se vestem como se fosse os anos 50. Adoram roupas de couro e usam brilhantina no cabelo. Se reúnem na oficina para montar carros e bicicletas. Utilizam ferramentas como armas e não tem medo de uma briga. O líder Johnny ama sua namorada Lola, mas ela está sempre dando em cima de outros garotos para causar ciúmes. Os Greasers não aparecem muito até o capítulo 3, onde Johnny prega Jimmy para espionar sua namorada Lola, que está tendo um caso com Gordon. Agora vamos para os Jokes.
Bom, eles são os caras do esporte da escola, e eles se orgulham disso, e jogam no time Bullhorns, que são os ídolos das líderes de torcida. Como sempre treinam, os jogos têm uma constituição física excelente, o que lhes dá um certo respeito. Por serem bons em esportes, recebem todo o investimento da escola, do que os nerds acham que poderia ser gasto em livros e equipamentos para o laboratório. Em uma luta, usam bolas de futebol e queimada, ou tacos de beisebol. Os jogos estão no topo da hierarquia da escola. Eles são os alunos mais atléticos e consideram o ginásio e o campo de futebol como seus territórios. Todos os membros do sexo masculino estão na equipe de futebol escolar, os Megaforms Bullworth. Eles são os inimigos jurados dos nerds, e os atacam se o nerd está perto do ginásio. Seguindo a nossa lista, o próximo são os Preps. Os Preps têm tudo que o dinheiro pode comprar. Não se misturam no dormitório, mas sim no Harrington House, uma casa dentro da escola que o bisavô de Derby mandou construir. Rejeitam qualquer um que não tiver dinheiro suficiente para se considerar um Prep. Apesar de serem ricos, não tem medo de suar a camisa, e são muito bons na arte de socar, e não tem dó de quem mexe com eles. Vestem os mais finos uniformes da loja Aquaberry, uma loja para gente rica no game. E eles também adoram lutar no ginásio de boxe. Todos os Preps são ricos, e com exceção de Ted, a maioria deles são de old money. Eles também são snobs e possuem uma rivalidade com os Greasers. Agora, para fechar a nossa lista de facções, vamos conhecer um pouco dos Stones. Eram alunos da escola há muito tempo, mas fugiram e agora vivem na zona industrial da cidade. São bastante encrenqueiros e gostam de uma briga. Seu líder Edgar foi enganado por Gary, igual a Jimmy, e ainda quer vingança. A garota do grupo havia sido expulsa da escola e se tornou uma Tone. Os Tones são um grupo diferente, você só conhece eles no capítulo 5 do game. Os Tones são crianças que não foram capazes de pagar para entrar em Bullworth, ou foram expulsos. Então, já falamos sobre a história, a jogabilidade, as facções. Agora vamos para um tópico que eu particularmente adoro em todos os jogos da Rockstar: os mistérios. Mas antes, bora mudar para um clima mais apropriado. Ritual satânico. Essa é uma das lendas que eu quase não vejo ninguém falando. Ela não tem muita mídia, mas sim, ela existe. A lenda é o seguinte: todo dia em Bullworth, às 3 da madrugada, ocorria um tal de ritual dentro do colégio, onde adultos sacrificavam crianças. Poderiam ser até professores, policiais, até mesmo NPCs normais para fazer esse ritual. Só que tem um pequeno porém. Todos que já jogaram Bully sabem que Jimmy não aguenta ficar até as 3 da madrugada acordado. Ele acaba desmaiando, logo quando bate às 2 da manhã. Então não adianta ir no seu jogo e tentar procurar o tal ritual, porque você só vai fracassar mesmo. Mas por que será que o jogo te obriga a dormir às 2 da manhã? Será que a Rockstar queria esconder alguma coisa? Talvez, quem sabe. Na missão final Showdown, Jimmy briga com Gary por tudo que aconteceu durante a história do jogo. E no final da missão, Jimmy e Gary acabam caindo da catedral onde estava rolando a briga. A queda foi bem grande, mas Jimmy saiu intacto, enquanto Gary tinha apenas desmaiado. A teoria diz que na queda, Jimmy acaba morrendo e foi para o purgatório. Que pra quem não sabe, purgatório significa aquelas pessoas que não vão para o céu e nem para o inferno. E purgatório seria meio que um lugar que as pessoas ficariam para purgar seus pecados. Eu não entendo muito disso, por isso vou apenas colocar o significado do Google. E, bom, o purgatório seria praticamente a imaginação do Jimmy depois de tudo que aconteceu, já que ele não foi nem pro céu e nem pro inferno. Por isso que depois de ir pro colégio, depois de derrotar o Gary, é elogiado pelo diretor e aplaudido pelos alunos. E no final de tudo isso ainda beija a garota que ele gostava. Além de que não tem mais missões e todos os dias são iguais, vivendo assim num mundo perfeito. Até mesmo as estações do ano não mudam, e isso só reforça que Jimmy está no purgatório, vivendo em um loop. Essa era a realidade que ele tanto queria e viverá eternamente nela. Caralho, que brisa é essa, velho? Edgar mata Jimmy. Isso não é uma teoria ou algum mistério, e sim algo que foi removido da beta do jogo e que vale a pena mencionar. Edgar Manson é membro da gangue dos Stones. Se você não lembra, é um garoto de laranja que vai estar passando aí na sua tela. Na versão inicial do game, se Jimmy perdesse a luta contra Edgar, na missão Showdown at the Plant, uma das melhores do jogo por sinal, Jimmy seria jogado no ácido e morreria. Esse final foi removido do game por motivos óbvios. Vou colocar um trecho dessa cena para vocês verem o quão pesado é. Jimmy é James Cash. James Earl Cash é o personagem principal do game Manhunt, outro clássico da Rockstar. Se vocês quiserem ele neste quadro, deixem aí nos comentários. Muitas pessoas alegam que James Cash supostamente seria Jimmy Hopkins. O porquê disso tudo seria suas semelhanças. James não ter uma história e Jimmy ser um adolescente rebelde, pois Jimmy tem uma grande probabilidade de se tornar um criminoso assim como James. As vestimentas de Jimmy e Cash serem muito parecidos, os dois teriam o cabelo raspado, fora o fato de James ser um apelido de Jimmy nos Estados Unidos. A teoria é mais reforçada ainda com o fato de Jimmy ter uma família muito conturbada. Jimmy também apresenta não estar bem da cabeça, levando em consideração que ele já foi expulso de mais de 7 escolas, logo não sabendo o que queria da vida, assim se tornando um serial killer, assim como James Cash.
Mas por que Jimmy se tornaria um criminoso? Bom, uma teoria sobre isso. Nos Estados Unidos existe uma mentalidade de perdedores, onde pessoas como Jimmy são consideradas seu objetivo na vida. Jimmy sempre foi um perdedor para algumas pessoas. Ele não parecia ter futuro. No próprio Bully já dá pra ouvir o Gary sempre falando a famosa frase loser. Give me a break, loser. Talvez essa ofensa coletiva tenha alterado a cabeça de Jimmy, e logo assim ele começasse a sua vida no crime. Isso pode ser um dos motivos do porquê ele se tornaria um serial killer. E sobre o sobrenome de Cash, pode ser um apelido por amar o dinheiro. Jimmy ama o dinheiro e ele faz vários favores por dinheiro, assim colocando esse apelido. E aí, o que você achou sobre tudo isso? Gary é um lobisomem. Bom, o Gary não é bem um lobisomem, mas se fantasia como um. A primeira evidência que leva a isso é que no armário de Gary tem uma máscara de lobisomem com uma cicatriz idêntica à de seu rosto, além de que já foi reportado em alguns jornais do jogo o aparecimento de lobisomem. Bom, o que eu posso concluir disso tudo é que Gary apenas brinca de lobisomem para assustar as pessoas da escola. E é isso. Espero que tenham gostado dessa jornada por esse jogo incrível. Muito obrigado pela sua audiência e espero ver vocês no próximo vídeo.